Uma excelente tarde para você. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso webinário da Neutrid. Hoje nós vamos falar sobre execução produtiva. Como que você pode ter mais controle no seu dia a dia? O Neutrid, a nossa intenção com a ferramenta é que você possa ganhar produtividade, você possa ter mais organização, você possa literalmente ter mais resultado. Mas o propósito desse webinário de hoje é compartilhar com vocês técnicas, melhores práticas e ferramentas de gestão de tempo para melhorar a sua execução e para você usar bem o Neutrid para se tornar mais produtivo. Muitos me pedem, Marcelo, sempre traga, quando possível, dicas de livros para que eu possa me aprofundar sobre esses conteúdos. Então, 3 livros poderosíssimos sobre execução, vale muito a pena a leitura, são leituras realmente que podem agregar muito a gente entender um pouco mais sobre execução, porque o planejamento ele é crucialmente importante, mas sem execução a gente não sai do lugar. Além disso, a gente precisa de tempo. E muitas das vezes a gente tem usado mal o nosso tempo, infelizmente. Então, 3 literaturas que podem ajudar aí na gestão do tempo. Primeiro, Tríade do Tempo. Acho que esse livro é um método completo que pode realmente ajudar a gente a ter uma estrutura lógica para focar no importante. O Poder do Quando. Quando a gente para começar a definir prioridade, o quando pode fazer toda a diferença. Quando que eu vou fazer isso, né? E Domando o Tempo. É um livro também que tem muitos insights ali que pode ajudar a gente a repensar a questão de ferramentas, questão de estratégias, a questão do que realmente significa o tempo para a gente, porque esse conceito pode ir mudando. Quando a gente para pensar por que a habilidade de administrar o tempo é tão importante, para você, administrar o tempo hoje é importante? O que você usa para ter uma boa gestão do seu tempo? Quando a gente para refletir sobre esse assunto, olha por que a gestão do tempo, quando bem administrada, pode ajudar. Primeiro, porque estabelece um equilíbrio entre a nossa vida profissional, familiar e social. Quem hoje não busca equilíbrio no dia a dia? Quando a gente para analisar pesquisas sobre o que é mais buscado sobre gestão de tempo, produtividade, ter uma vida efetiva, né, uma vida plena, a gente percebe que o equilíbrio ele faz parte dessa balança. Porque também ajuda a melhorar a qualidade daquilo que a gente faz. Fazer no tempo certo, na quantidade certa, na hora certa, nos porquês certos, né? Enfim. Ajuda também no processo de tomada de decisão. Você tem várias coisas para fazer durante o seu dia, vai surgindo coisas novas. E na hora de tomar essa decisão? O momento de escolha. Então, essa habilidade de administrar o tempo pode sim ajudar e muito. Controlar a explosão de informações. Olha quantas informações chegam para a gente muito rapidamente e a nossa mente gerando várias ideias, vários insights de como usar o que a gente está precisando fazer, né? Enfim, pensando em tempo, como que a gente pode usar a gestão melhor do nosso tempo para controlar essa explosão de informações. No webinário, pessoal, vou trazer uma série de dicas sobre isso, tá? Como lidar com essa questão do tempo para ajudar a gente a ter uma execução melhor e a ferramenta Neutrid ajudando aí a aumentar a nossa produtividade. Superar a procrastinação. Procrastinação está muito ligada àquela questão de você ficar adiando algo que é prejudicial para você. Você planeja, mas na hora que você vai para fazer, você prefere adiar. Uma coisa é replanejamento, outra coisa é procrastinação. É quando você adia, e nesse caso aí, em várias vezes, de maneira prejudicial. Equilibrar as demandas que sofremos de nossos clientes. Quem precisa lidar com o cliente no dia a dia, quantas vezes o cliente pede coisas para a última hora, né? O prazo já está estourado e você precisa entrar literalmente na urgência. Só que você tem uma série de coisas para fazer, coisas programadas. Então, a gente pode usar a gestão de tempo para ajudar a equilibrar as demandas que a gente sofre dos clientes. E, por fim, alcançar nossas metas. Sem meta, a gente fica literalmente perdido ou perdida. Sem esse objetivo claro do que a gente está buscando alcançar, a gente fica sem um norte, sem uma referência, sem uma visão daquilo que a gente está buscando. E Peter Drucker já falava o seguinte, né? O tempo é o recurso mais escasso, e a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. Então, a minha intenção, pessoal, com esse webinário, é que vocês possam sair daqui hoje com uma gestão de tempo melhor, usando a nossa ferramenta Neutrid, e para que a sua execução possa ser ainda mais eficaz. Olha o quanto que a nossa ferramenta, pensando em estatística, é poderosa. 72% das pessoas que participaram de uma pesquisa e responderam organizaram melhor o seu tempo e as suas prioridades. Só que a gente precisa fazer algumas perguntas. Para onde está indo o meu tempo? Como eu gostaria de usar o meu tempo?
de tudo que acontece no seu dia, como que você pode usar a ferramenta para te ajudar a avaliar o seu tempo? O foco do webinário é a execução. Mas em algum momento você precisa pensar sobre a sua estratégia. Você precisa pensar sobre o seu planejamento e fazer esse planejamento. Você precisa administrar no dia a dia o inesperado. E precisa fazer uma reflexão, precisa fazer uma análise. Então, o foco é realmente execução. E para isso, método TRIAD. O método TRIAD trata a execução de uma forma que você pode ter uma estrutura lógica para pensar o seguinte: no momento da priorização diária, como fazer? O que fazer? Quando eu delego algo para alguém, qual a forma mais eficiente de delegar? Como que eu posso usar uma estrutura chamada fluxo de ação para me ajudar a decidir o que priorizar? E a ferramenta entra nessa hora nos ajudando ao quê? A tirar tudo da cabeça, trazer para um lugar confiável e tornar aquele ambiente o quê? Controlado. Eu vou nesse momento acessar a nossa ferramenta e trazer algumas dicas para vocês de personalização, tá, pessoal? Primeiro, aqui no canto esquerdo, ó, no alto da tela, se você preferir deixar os menus aqui, ou pode deixar ele assim. Depende da forma que você prefere. Segunda configuração que vocês podem fazer, aqui nesse ícone aqui, ó, da tela Meu Dia, é exibir opções fixas e exibir bloco de anotações. Para que isso? Olha o bloquinho de notas aqui. Você pode capturar suas ideias, você está tendo aí algumas informações sobre o webinar e você acha que isso é muito útil, você poderia deixar aqui, ó, e salvar para quê? Para reutilizar, para compartilhar com alguém. Então, você pode deixar na sua ferramenta. Caso prefira não deixar o bloco visível, é só assim. E o que seria essa opções fixas aqui? Eu vou criar aqui, ó, uma tarefa 1 e uma tarefa 2. A opção fixa é justamente o play ficar fixo aqui, olha lá, ó. Se eu vier aqui e desmarcar, olha lá. Quando eu paro o cursor, ele me mostra. Se eu deixar ele fixo, fica assim. E aí, para quem já conhece a ferramenta, sabe, deu play na atividade, ela entra no modo de execução. Se eu concluir, feito. Repare que na hora que eu concluo sem dar play, funciona também. Mas ele considera, nesse caso, o quê? Tempo planejado igual tempo executado. E eu vou deixar aqui para mostrar para a gente tudo que a gente for finalizando. Então, personalize a sua ferramenta de uma forma que ela fique te ajudando no dia a dia a ter controle de tarefa, compromisso. Eu vou incluir aqui o webinário. Ó. Então, vou colocar de 14 às 15 horas. E vou salvar. E, mais uma vez, as suas anotações. Então, vou deixar o nosso bloquinho de notas aqui fixo também. Pessoal, agora, pensando na nossa lista de tarefas. A primeira dica é você ter uma lista de prioridades. Por que lista de prioridades? Porque uma lista de tarefas, ela é simples assim, ó. Você tem uma série de tarefas para fazer e agora você precisa definir prioridade. Eu poderia vir aqui, ó, e falar, olha, primeiro eu vou fazer o quê? A entrega do relatório, do documento, depois eu vou finalizar o relatório, depois eu vou ligar para o cliente, ou seja, uma maneira simples da gente pegar as nossas atividades e definir a ordem de prioridade. Agora, eu vou trazer essas atividades aqui, ó, para dentro da ferramenta. Digitei aqui, dei Enter. Porque, primeiro, é você ter uma lista de tarefas, depois uma lista de prioridades, e depois usar metodologia. Porque a ferramenta, sem essa metodologia, você tendo muita coisa para fazer, qual critério que você usa para priorizar? Então, vou ir trazendo aqui durante o webinário uma série de dicas para você usar categorias poderosas, junto com os seus papéis. Provavelmente você deva ter definido algum objetivo, alguma meta pessoal, meta profissional. E aí depois a gente vai falar aqui de classificar o tempo para ajudar a gente a realmente determinar aquilo que é prioridade. Então, vou só trazer essas próximas 3 tarefas aqui, para a gente aplicar esse comportamento de priorização. É um dos comportamentos mais importantes para a gente definir o seguinte: o que fazer primeiro? Então, a última aqui, comprar almoço. Repara que estão todas as atividades, todas as tarefas
com 15 minutos, todas classificadas como importante, mas não tem ordem numérica aqui, ó. A partir do momento que eu arrasto, então pressiono a atividade e arrasto, definiu a ordem de prioridade. Agora, eu vou aplicar um pouco de método. Em cada atividade dessa, eu vou classificar ela se é importante, urgente ou circunstancial. Então, finalizar o relatório se tornou uma atividade urgente. Comprar almoço. Eu gostaria de delegar para alguém comprar, mas provavelmente não vai ser possível, mas eu considero como circunstancial. Não gostaria de dedicar tempo para comprar. Porém, é uma necessidade, precisa ser feito. Mas nesse caso aqui, entre todas as atividades, qual que é prioridade? Se eu quisesse começar por uma atividade importante, depois a outra importante, para depois aqui a urgência, isso é um problema para você? Depende muito, porque se a tarefa não tem hora marcada, você tem só o tempo previsto, 15 minutos. Agora, se eu clicar aqui em tríade, ó, olha o que ele fez. O método no sistema mostra para a gente que a gente deveria finalizar primeiro as urgências. Outra coisa que a gente pode fazer é incluir papel, então uma atividade profissional, e categoria. Nesse caso, eu vou incluir como uma atividade do trabalho. Ó. E quero visualizar na tela meu dia, o papel e também a categoria da atividade. Olha lá. Eu vou trazer essa atividade urgente para cá. Outra dica é eu preciso entregar esse documento, é uma atividade importante, profissional, é uma atividade do trabalho, mas eu posso entregar o documento até o dia 31. Olha essa data, ela é diferente do dia de hoje e eu preciso gerenciar essa data limite aqui, ó, prazo fatal, deadline. Como gerenciar essa data na tela inicial do sistema? Ou na tela meu dia? Aqui em configuração, ó, exibir coluna data final. Então, você precisa personalizar a ferramenta de uma forma que ela permita você ter tudo o que precisa para tomar a decisão mais assertiva possível dentro daquilo que você tem necessidade lá. Então, vou deixar assim. Olha como que fica uma ferramenta mostrando o que fazer, o critério do que eu quero começar a fazer primeiro, quanto tempo, a partir do momento que eu dou um play aqui, é a hora que eu posso, então, me concentrar totalmente, com foco nessa atividade, porque ela se tornou a atividade mais importante do dia. E aí, a gente tem aqui as classificações. Papel, categoria e a data. Porém, a gente tem a seguinte situação. Quando você vai priorizar o seu dia, se tudo for prioridade, nada é prioridade. A ordem sequencial numérica, ela por si só, já traz para a gente uma condição de saber o que fazer primeiro. Porém, eu vou dar agora um exemplo de uma situação que é a seguinte. Eu vou concluir todas essas atividades aqui, ó. Eu vou navegar para o dia de amanhã. Então, eu deixei essas mesmas tarefas criadas para o dia de amanhã lá. Ó. E aí, também vou personalizar mais uma vez a tela do sistema para deixar para a gente aqui só uma parte que é essencial. Isso aí. Olha essa situação. Você precisa priorizar o seu dia. Então, simplesmente arrastar e definir a ordem numérica. Só que agora você vai usar uma categoria que pudesse te ajudar o seguinte. Olha, eu tenho 10 atividades importantes. Qual dessas é prioridade? Então, na categoria, você poderia ter, exemplo, essa atividade, ela é categoria A. E ela é uma atividade profissional. Aquela atividade de ligar para o cliente também é uma atividade da categoria A. Também profissional. E agora eu vou criar pelo menos uma aqui, na categoria B. Por exemplo, revisar pauta. Então, categoria B e papel profissional também. 3 atividades importantes. Poderia ser a classificação urgente, tá, pessoal? Olha onde que eu quero chegar com isso. Eu incluindo categoria aqui na tela inicial, eu já consigo ver que eu tenho 2 atividades A e uma B. Então, eu quero começar primeiro com as 2 A e depois fazer essa B. Porém, entre as 2 A, qual que é a prioridade? Ligar para o cliente primeiro.
Repara que ao invés de eu definir A1, A2, A3, a ordem numérica já faz isso. Mas aqui, essa classificação tem a ver com poder definir o seguinte: se tudo é prioridade, nada é prioridade. Porém, quando você tiver conflito de prioridades, o que realmente é mais prioritário? E isso acontece com a gente. Você está fazendo algo, surge algo inesperado, o que você deveria fazer? Escrever e priorizar. Então, vou voltar novamente para a nossa tela e fazer isso. Ó. Surgiu uma nova tarefa. Eu poderia simplesmente capturar ela, dando Enter, ó, e já está dentro da minha ferramenta. Só que ela está no dia de hoje. Eu vou trazer essas tarefas para o dia de hoje. Ó. Selecionei tudo. Vou clicar aqui no meu dia, para ele trazer para o dia de hoje, porque essa nova tarefa, como eu digitei na barra ali, ela entende para criar a tarefa no dia de hoje. E vou criar mais uma tarefa que surgiu, só que essa é urgente. Ao invés de eu classificar isso, todos os campos aqui, ó, vou salvar, e agora eu quero definir prioridade. Se eu tivesse fazendo a entrega do documento aqui, e surgiu essa atividade nova, e eu quero fazer ela primeiro, a partir do momento que eu dou play, o sistema já entende que deve interromper a execução anterior, pausando, para você fazer a tarefa que você definiu priorizar. Ou escolheu priorizar. Então, ó, eu posso iniciar a atividade sem dar play, ou eu posso ir concluindo também sem dar play. Posso clicar nessa caixinha checkbox, mover para outro dia. Então, isso eu vou apresentando durante o uso da ferramenta, mas na hora de estabelecer prioridade, quais critérios você usa? Eu vou ler o que vocês deixaram no chat ali, mas olha o nosso planejamento automático, como que ele pode ajudar no processo de priorização. Eu vou definir como urgente essa atividade e vou deixar ela aqui como duração 10 minutos. Ligar para o cliente, eu vou deixar os mesmos 15 minutos e vou deixar como importante. Não, também urgente. Porque aí vai conflitar duas urgências e o que a gente realmente vai priorizar. E revisar a pauta, vou deixar como uma atividade aqui circunstancial, 5 minutinhos. Lembrando que agora a gente vai aplicar um processo de critério de decisão do que é prioridade. Como fazer isso aqui? Ó? Nesse ícone aqui, ele planeja o seu dia de uma forma que você pode definir aqui o critério. O primeiro critério é tríade. O que seria isso? Urgência, importância e circunstancial. Tarefa de equipe e depois tarefa pessoal. E começando pela mais rápida. Esse é o mesmo critério anterior, porém começando pela mais demorada. Então, vou deixar esse primeiro, visualizar. Olha o que ele faz. As duas urgência, depois importante e depois circunstancial. Começando pela tarefa de menor duração. Agora eu defini o segundo. E ele fez lá, ó, tarefa de maior duração, começando pela urgência. Vou incluir agora estatística de alta performance. Respeitando o critério de estatística de alta performance, sugere a gente começar o quê? Pela mais rápida primeiro. Eu vou aceitar e a gente segue aqui com o conteúdo. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só mandar no chat para a gente interagir. O que fazer primeiro? Quando a gente vai definir prioridade para executar, essa pergunta ela surge de uma maneira até natural, e aí você pode usar alguns critérios. Primeiro, atividade rápida e fácil primeiro. Por quê? Corpo em movimento tende a ficar em movimento. Mas nem sempre isso vai ser a melhor decisão, a melhor escolha. Às vezes, para você, melhor é começar pela mais demorada, a mais complexa. Tem a ver muito com o seu nível de energia, tem a ver com aquilo que você pode fazer e quanto tempo você vai ter para fazer aquilo. Segundo ponto, resolver as urgências o mais breve possível. Urgência a gente traz com uma questão de estresse, pressão, correria, problema. O prazo está curto ou o prazo já acabou, você está sem tempo. E terceiro, concentrar nas atividades importantes. O Neotrid, ele ajuda a gente a justamente responder várias perguntas. Você tem tempo de verdade para imprevisto? Você tem tempo para acompanhar suas atividades que você delegou para outros fazerem? Quando você olha para o seu dia, você tem tempo livre? Como que você sabe se tem tempo livre ou não? No início do webinário, eu falei com o pessoal que já tinha entrado o seguinte, ó,
Quando você acessar a ferramenta, faz download dela aqui, ó, para você instalar no computador. Quando você instalar, ele vai ficar da forma que está aqui, ó. Eu vou recarregar a página e vai trazer para mim justamente as atividades que a gente foi criando ali no início do webinar. Eu vou acessar agora a minha ferramenta mesmo, a minha conta. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui bem legais na hora de usar a ferramenta. Primeira dica que eu acho que pode ajudar muito, depois que você fizer isso, é você começar a usar o nosso novo recurso chamado Predict. Como assim, Marcelo? Existe uma tarefa aqui, ó, que eu criei ela a partir do e-mail. Depois eu mostro como fazer isso. Repare que aqui no corpo do e-mail, da descrição da tarefa, ó, tem toda uma anotação. Então, veio do e-mail. Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar esse botão aqui de Predict. Eu vou virar a chavinha para a equipe e vou clicar nele. Olha o que fez. Incluiu a equipe, incluiu o projeto, incluiu a categoria. Eu vou classificar como urgência e já tem 10 minutos aqui. E vou salvar. Então, uma atividade totalmente desclassificada, em segundos, totalmente classificada. Olha o tempo que se ganha só de usar essa funcionalidade. Essa tarefa aqui, ó, é uma técnica que eu aprendi recente no livro Domando o Seu Tempo. Um daqueles que eu deixei para vocês lá. O que seria? É uma abreviação, ó, de fazer, adiar, suspender, delegar e follow-up. Quando eu dou um play aqui, rapidamente, eu entro num processo de decisão se eu vou fazer algo que ainda precisa ser feito na agenda, ou se eu vou, literalmente, né, reprogramar. Segundo, eu adiar lá. Ó. Então, a própria nomenclatura ali já me ajuda a decidir sobre esses aspectos do quê? De uma agenda que ela pode estar agora, nesse momento, inviável de cumprir e que essa técnica pode ajudar. Então, fazer, adiar, suspender, delegar e o F ali é de follow-up. O que a gente precisa controlar no nosso dia a dia e que muitas das vezes, usando outras ferramentas que não é ferramenta de gestão de tarefas, os conceitos às vezes ficam complicados. Primeiro, o status, o a fazer. Toda vez que você visualizar na nossa ferramenta o a fazer, é uma tarefa que você não iniciou ainda. Olha lá, essa aqui eu estou fazendo, porque eu dei play. Todas aqui agora ó, estão no conceito, né, do status de a fazer. Quando você dá play, ele vai para a coluna do fazendo. Depois eu vou mostrar o Kanban no Neutrid. Você pode gerenciar as atividades da equipe em tempo real, fazer esse monitoramento. O feito, quando você vai lá e conclui. Feito com atraso. Eu vou pegar aqui e vou criar uma tarefa teste. Essa tarefa, o prazo dela era ontem. Então, dia 24, vou recarregar a página. Vai aparecer para mim hoje com status de atrasada. Para quem ainda não tinha essa informação, a tarefa com status de atrasada, antes do play aqui, ó, ela aparece uma barra vermelha. Essa barrinha vermelha, o significado dela é essa sua tarefa está atrasada. Então, você não precisa navegar nos dias anteriores para trazer o que você não fez. Quando é tarefa, ele traz para o dia seguinte. Se eu vier aqui e completar essa atividade, o sistema entende, você fez, mas fora do prazo previsto. Toda vez que você cria uma tarefa no Neutrid, você define o dia que você vai fazer. Se você começa a fazer hoje, mas pode completar até dia 30, é aqui que você coloca essa data. Além disso, pausada, em espera e aguardando. Para a gente é quando você simplesmente dá o pause na tarefa. Em alguns quadros, eles colocam a coluna de aguardando, para segregar as atividades de uma forma assim, olha, eu comecei a fazer, mas eu precisei interromper por algum motivo. No Neutrid, basta você iniciar e logo depois você tem a opção aqui ó, do pause. Vai ser em espera ou aguardando. Muitas pessoas usam categorias para classificar que essa atividade está o quê? Aguardando o retorno. Tem necessidade? Não precisaria. Porque aqui você tem o quê? A funcionalidade do iniciar, pausar aqui, já te mostrando esses status.
e cancelada. Surgiu uma nova tarefa para fazer, só que você não precisa mais fazer, mas você quer manter o histórico. Ó, eu marquei aqui, e nesse ícone, vou cancelar ela. Agora eu não quero visualizar tudo que já foi feito. E a atividade só fica aquilo que tem para fazer. Ó. Então, isso também é poderosíssimo, porque quando a gente fala de prazo, uma atividade ela pode perder o prazo quando ela é complexa, e você faz uma parte, depende do retorno do cliente, ou do fornecedor, ou de alguém da equipe. Você não consegue ter total controle sobre isso, porque a pessoa pode fazer em momentos do dia que, quando ela te entrega, ela te entregou no prazo dela, mas para o seu prazo para finalizar, comprometeu. Por isso que gerenciar isso é muito importante. E como que vocês podem fazer isso usando a nossa ferramenta, pessoal? Primeiro, se você estivesse começando agora a usar a ferramenta, a primeira dica que eu falaria é descarrega. Você precisa escolher uma ferramenta que você confia e descarregar tudo nela que você o quê? Precisa fazer. Quando você centraliza, você tem mais poder de decisão de prioridade, questão de planejamento. O seu cérebro, se ele não confiar na ferramenta, ele vai te sabotar. O seu cérebro deveria ter algum tipo de crença assim, ó, se não tiver na ferramenta, eu não faço. Porque isso te dá mais tranquilidade para saber o seguinte, aonde está realmente as coisas que eu preciso fazer. Você precisa ter isso com você de uma forma que você tenha o controle do que entra e do que não entra. Por isso que a sincronização, a integração, ela é muito importante, mas ela pode atrapalhar todo o seu dia, porque se entra de forma automática, o critério de decisão para ficar no dia ou não, não vai partir da sua escolha. Quando você descarrega na ferramenta, a dica, então, é você também fazer algumas integrações, porque elas são poderosíssimas para o quê? Sincronizar. Você está no seu aplicativo, tudo que você está fazendo já está no site do Neutrid. Você está ali no Google Agenda, você criou um compromisso, veio para o Neutrid. E do Neutrid para o Google. Da mesma forma, para o Outlook. E como fazer isso? Aqui no canto esquerdo, ó, no seu nome, clica uma vez, clique em integrações e localiza a integração que você precisa. Exemplo, eu falei do Outlook. Você vem aqui em Office 365. Quando você clicar para fazer a integração, ele vai te perguntar ali justamente, né, pedindo seu login de senha, de e-mail e senha. E aí, feita a integração, ele vai importar automaticamente toda a atividade que você criar no Outlook. E toda vez que você criar no Neutrid também, de forma automática. Marcelo, eu uso o Google Agenda, o Google Calendar. Vem aqui na sincronização. Olha lá, importar agora e faz essa integração. Isso é muito relevante, pessoal, para quê? Para que vocês não precisem ficar toda hora criando em um e no outro. Criou uma única vez, em qualquer uma das duas plataformas, gera automaticamente na ferramenta. As minhas dicas enquanto consultor, a primeira é, você deveria registrar tudo que você sabe que precisa fazer. Porque se você não registra, a sua mente não te dá paz. Porque ela vai te lembrar, em vários momentos, de forma muito inconveniente. Às vezes, a hora que você está para dormir, na hora que você já está dormindo, no meio da noite ali, te acorda. Quando você acorda de manhã, a sua mente te lembra disso e te cansa. Agora, para você registrar no Neutrid é muito simples. Olha aqui, ó. Você lembra que precisa de criar o cronograma do projeto do cliente. Do projeto do cliente. Ou revisar. Projeto do cliente. Vou dar Enter. Mas você já está com sua ferramenta sem acesso naquele momento, então veio na sua mente uma pendência, uma ideia, algo que você precisa fazer. Como que você captura isso? Neutrid, às vezes você tem ali um bloquinho de anotação simples que você precisa também capturar, para depois você fazer o quê? Transportar para a ferramenta para decidir o que é prioridade. Isso deveria ser de forma natural, não deveria ser de forma o quê? Desgastante. Teria que ser algo que você tornou tão habitual que você decide rapidamente se vale a pena ou não registrar. Porque se é muito rápido, 2, 3 minutinhos, às vezes você não vai registrar. Mas se você não pode esquecer e vai fazer depois, é aí que vem. Quando você unifica suas agendas, ó, você tem um bloquinho de notas, você tem um scaninho em cima da mesa, né, uma bandeja com repartições ali do que chega para você. Você recebe pendências por e-mail, você recebe pendências no seu WhatsApp. Quando eu abro aqui
o meu e-mail é uma caixa de entrada para mim como qualquer outra. Eu poderia estar abrindo aqui o Teams. Quando eu entro para processar ele, esclarecer o que está aqui e organizar para decidir quando fazer, o critério é muito rápido. Se não serve para nada, apagar. Se for algo que eu preciso consultar para reutilizar, eu armazeno. Nesse caso, arquivo. Se for algo rápido de responder, antes disso eu vou me perguntar, eu posso delegar isso para alguém? Eu encaminho para a pessoa fazer. Se não for possível encaminhar, aí então eu faço se for rápido, 2, 3, 5 minutinhos. Se demorar mais que isso, crio uma tarefa. Então todos esses que estão aqui embaixo, ó, foram criadas tarefas. Agora olha como é poderoso usar o predict. Eu vou pegar aqui essa tarefa, ó. Ela está não classificada, sem duração e sem nenhum preenchimento aqui. Vou virar para a equipe. Vou classificar como urgente e vou apertar o predict. Ó, preencheu tudo e aqui eu posso definir 5 minutinhos para essa. Salvei. Pessoal, deu segundos. Milésimo de segundos aí para a gente fazer isso, tá vendo? Muito, muito rápido. Agora olha no e-mail. Recebo um e-mail aqui, um treinamento agendado. Olha o que eu posso fazer. Encaminhar para dentro do Neutrid, para esse task aqui, ó, @neutrid.com.br, já apareceu no meu Neutrid uma tarefa desse e-mail. E agora eu posso o quê? Editar e incluir para o dia que eu vou tomar alguma providência. Recebi o link do webinário e eu quero que esse link seja uma tarefa para mim para quando eu for acessar o webinário. Eu pego aqui e encaminho para o task enviar. Feito isso, olha lá, já está aqui na minha tela, na parte inferior. Webinário. E por que isso é importante? Porque já não toma mais tempo seu de quantas pendências você tem no seu e-mail. Agora você transforma em tarefa e você vai poder definir a prioridade. Vai chegando atividade nova no seu e-mail, não tem problema nenhum. Porque quando você acessar, você segue esse modelo e o que ficar pendente, você cria uma tarefa para decidir o que é realmente prioridade. Se você não der um tempo para suas atividades, o que vai acontecer? Você vai acreditar que dá para fazer tudo só porque é uma lista de tarefas. O tempo ele se torna crucial e a gestão de tempo vai ajudar nesse sentido, porque você começa a decidir quanto tempo do dia você realmente tem. Olha aqui, ó. 30 atividades, 9 horas e 10 planejado. Já concluí 5 horas e 46. Ainda faltam 4 horas e 45 restante. Eu consigo saber com isso se eu tenho tempo livre ou não para demanda inesperada, para aquilo que eu não tenho a menor noção que vai acontecer. Aqui eu poderia vir, ó, reprogramar para o dia seguinte. Poderia vir aqui e excluir alguma atividade que não precisa mais. Porém, o tempo, ó, ele está passando nessa velocidade constante. Você olha para o relógio, se ele virar seu inimigo, tudo perdeu prazo. Por isso a importância da gente fazer essa gestão, considerando também o quê? Classificação e categorização do tempo. Como que vocês podem usar aí na ferramenta as categorias e também a classificação? Eu vou voltar para aquela conta do webinário, porque eu deixei algumas categorias aqui que eu acho que elas podem ajudar aí para quem tiver nesse momento tendo tanta coisa para fazer e precisa classificar melhor suas atividades. Aplica o conceito da tríade do tempo, mas aplica também isso aqui, ó. Você precisa fazer uma tarefa, e aí poderia ser criar proposta para o cliente, marcar reunião com a equipe, uma consulta que você precisa fazer, qualquer tipo de atividade, uma ligação, pagamento de uma conta. É uma atividade pessoal ou profissional. Nos papéis, crie o seu papel de forma específica. Papel eu, papel de amigo, papel de estudante. Ao invés de profissional, coloque o seu cargo, a sua função. Para quê? Quando você criar a tarefa, você associa o papel. Se tiver alguma meta, e a gente recomenda que você use no sistema, porque isso tem a ver com o quê? Com a sua estratégia. Quais são os objetivos de vida? Quais são os seus objetivos no trabalho? Então, olha, faturar 50 mil no trabalho. Eu vou vincular essa tarefa, ó, ao KPI de faturamento. E a categoria? Alguns exemplos. A, B, C, D é para uma pessoa que quisesse o seguinte: você tem 10 tarefas para fazer.
5 delas são importantes. Mas qual que é a prioridade? Todas 5 são importantes, mas o que é prioridade? Nesse caso, aquelas que tiver a categoria A. Porque se você tiver 2 com categoria A, você ainda vai ter que definir prioridade dessas 2. Agora, se você tem uma A e uma B, já dá para saber que você deveria priorizar, nesse caso, a A, porque é você mesmo que classifica. Outra sugestão de categoria, por áreas da sua vida. Tem a ver com sua saúde, com seu estudo, com o trabalho, com o lazer, com uma viagem, com as suas finanças pessoais. E essa última categoria aqui, ó, P1. Eu uso isso na minha vida quando eu percebo que eu estou perdendo muito controle, porque muita coisa surgiu, eu estou precisando fazer várias coisas novas. Estou lendo um livro, estou fazendo um curso, estou pesquisando na internet coisa nova, alguém me pede, eu estou num projeto novo, muita coisa ao mesmo tempo que novo. Eu uso P1. Desde projeto, meta até atividade. Essa atividade eu nunca fiz, então ela é o P1. Toda vez que eu estou fazendo algo que eu nunca fiz, para mim é uma inovação, é algo novo. Então, P1. E o P2? Minha responsabilidade. Seja de rotina, seja algo que eu já fiz e surgiu para mim fazer, mas tem a ver com a minha responsabilidade. Quem tem que fazer isso é o Marcelo, na função dele de marido, na função dele de consultor da Neutrid, na função dele de livreiro, programador. E o P3? O P3 é aquilo que é de outro responsável. É aquilo que você delega para alguém fazer. Só que pode acontecer de você delegar e depois você ter que fazer isso ainda. Então, o P3, toda vez que você delegar algo para alguém, você pode associar a categoria P3. Se você quiser pesquisar tudo que está na categoria P3, o sistema traz para você. E o 4, interrupção, distração. Tudo aquilo que você fizer hoje, que for uma interrupção e uma distração, você coloca a categoria P4. Isso vai te ajudar a mostrar claramente no relatório para onde foi o seu tempo. Lembra daquela pergunta no início do webinário? Para onde foi o seu tempo? Quando você clicar aqui em método TRID, meu progresso, o sistema vai consolidar para você e trazer os seus indicadores de produtividade. Olha, pessoal, o quanto que isso é um elemento necessário para a gente melhorar os nossos resultados. Você precisa analisar, refletir como você usou o seu tempo, como você gostaria de usar o seu tempo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, o primeiro gráfico da tríade do tempo. Aqui você pode fazer o teste e refazer o teste para saber como está o seu progresso na tríade do tempo. O seu gráfico de execução. Será que tudo que você faz, você completa com atraso? Você tem muita coisa atrasada para fazer? O seu gráfico de papéis. Quais papéis você tem na sua vida? Por isso a importância de configurar esses papéis na ferramenta. As categorias. Para que você possa. Quanto tempo você gastou em P1, em P2, P3, P4? Quanto tempo em estudo, lazer, trabalho? A sua vida está realmente equilibrada? Quanto tempo você gastou nessas atividades que para você são de alta prioridade? Atividade A. E se você for descendo, olha lá, as suas metas. Você realmente tem atividades ligadas às suas metas no dia de hoje, no dia de amanhã? Eu cadastrei só 2 metas aqui como exemplo, ó, uma profissional e uma pessoal. Vou clicar em visualizar tudo, ele vai trazer para você, ó, se você criar o indicador, o quanto que você já evoluiu nesse indicador. Eu vou clicar em cima e vai me levar para dentro do ambiente de cadastrar o passo a passo da meta, desde as atividades até o indicador aqui, ó. Quando eu cadastro agora uma atividade no sistema e vinculo a meta, exemplo daquela tarefa que eu acabei de criar aqui, eu vou concluir ela e vou conseguir registrar, olha lá, ó, vou concluir e vai me perguntar, quanto que você faturou no dia de hoje? Vamos citar um exemplo que a pessoa faturou 5 mil. Vou salvar. O que aconteceu com o nosso indicador aqui de faturar? 50K. Dos 30 foi para 35, olha lá. Então, posso usar o ambiente de metas para controlar vendas, faturamento, resultados diversos que você precisar ter esse indicador movendo manualmente ou automaticamente. Quando você cria, você define aqui, ó, como captar os dados. Como não é o foco desse webinário, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem ali o nosso suporte e se precisar também pode mandar para a gente poder auxiliar. No dia a dia, como que você deveria fazer no seu dia a dia para ter mais execução produtiva? Primeiro, priorização. As coisas rápidas, as coisas urgentes e o mais complexo no maior
no seu ponto de maior performance. Lembra do livro Poder do Quando? Quando você começa a olhar o seu biotempo, o biorritmo, o ciclo circadiano, você percebe que seu nível de energia não é o mesmo durante o dia. O seu nível de energia não sendo o mesmo, o tempo que você tem para fazer não sendo o mesmo, dependendo da hora que você começa, a complexidade da atividade também interfere. Às vezes você coloca a atividade certa no seu momento errado, no seu momento que você está com menos energia. Você tem tempo, mas sua energia já está o quê? Lá embaixo. Por isso, a importância de quando você começar a fazer isso, seguir as prioridades, você não ser multitarefa. A multitarefa, ela pode roubar de forma muito sorrateira o seu tempo. Desliga tudo que você perceber que pode tirar o seu foco daquilo que você precisa fazer. Olha o que eu tenho feito para manter um nível de priorização que me ajude no dia a dia. Primeiro, eu tenho uma atividade chamada priorizar. Eu incluo aqui, 5 minutinhos. E aí eu classifico essa atividade aqui, se é pessoal ou profissional. Vou colocar como profissional e uma atividade do trabalho. Por quê? É o meu tempo de planejamento do dia, e nesse caso é uma priorização diária, para mim assumir de verdade o controle da minha agenda. A repetição, e se é uma atividade do trabalho, eu vou colocar alguns dias. E nos dias que eu realmente trabalho lá. E a ordem padrão, vou colocar número 1, porque é a primeira tarefa do meu dia é a tarefa de organizar o meu dia. Vou concluir e vou salvar. O Neutrid, ele cria essa rotina para a gente, então, e não preciso mais agendar esse tipo de atividade. Agora eu posso dar um play aqui, e definir a ordem de prioridade. Se eu fosse fazer só o que está nessa lista aqui, seria fantástico. Mas não é verdade que a gente precisa fazer bem mais do que está aqui? Se você abrir agora aí o seu WhatsApp, o seu e-mail, o seu Teams, Telegram, Slack, tudo que você usar no seu dia, considera como se fosse uma caixa de entrada. Tenta centralizar todas elas num lugar só. Nesse caso, a ferramenta Neutrid. Quando surgir algo novo para você, você precisa decidir se vem para sua ferramenta para o dia de hoje, para outro dia. Por isso a importância de quê? Planejamento. Não é o foco do webinário, não dá para abordar, porque ficaria realmente tempo aqui inviável para a gente fazer isso. Mas se você acessar o nosso planejamento, clicar aqui em próximos 3 dias, tiver criado os seus papéis, tarefa atrasada, vai ficar para você aqui, separada no canto esquerdo. Tudo que você tiver para fazer que não tem data, vai ficar aqui para você poder o quê? Arrastar e planejar conforme que você está pretendendo fazer. E aqui você gerenciando o seu tempo para equilibrar melhor o seu dia lá. Porque aí você pode olhar para quantas tarefas pessoais e de equipe e usar a ferramenta para te ajudar nesse processo de decisão. O webinário, o foco dele é execução. Então, é o dia de hoje. O tempo está correndo e a gente precisa decidir o que vai focar. Se você não estiver fazendo o que está na agenda, você pode estar o quê? Literalmente sabotando o resultado que você pretende alcançar no dia. Olha lá, a partir do momento que eu estou priorizando, eu estou sequenciando aqui. Se eu abrir o meu e-mail, já chegou uma mensagem nova. O que eu vou fazer? Vou executar ou eu vou seguir a minha agenda? Feito isso, eu concluo e sigo a segunda prioridade. Porque se eu tiver uma atividade com hora marcada aqui na agenda, às 16 horas, uma reunião, eu não preciso me preocupar com essa reunião, porque ela vai acontecer às 16 horas. Eu posso me colocar para receber um alerta. O que seria isso? Um lembrete. Olha, 10 minutos antes dessa reunião, eu quero já me preparar para entrar nela. Vou salvar. 10 minutos eu sou notificado aqui, Vai chegar uma notificação para me avisar dessa reunião. Para a gente ir caminhando para encerrar, eu não poderia deixar de falar de execução da equipe. Vou dar algumas dicas, pessoal, nesse final, para você pensar o seguinte: como que você está se sentindo? Você está mais estressado? Mais ansioso? Você tem se sentido, de alguma forma, sem muita clareza desse próximo passo? Você tem sentido que, no seu dia a dia, por mais que você planeja, as coisas não têm funcionado? Chega no final do dia, você fez bem menos do que aquilo que você planejou? Boa parte disso pode ter a ver com a forma que você delega, como você acompanha, como você gerencia a sua agenda, mas também a agenda de terceiros. Quando a gente fala de execução ou tarefas delegadas para equipe e equipes,
é importante a gente considerar projetos e processos de equipe. Aqui no canto esquerdo, ó, equipe, nessa conta não tem nenhuma. Eu vou acessar a minha conta, novamente. E quando eu clico em equipe, vai aparecer todas as equipes que eu tenho aqui, de alguma forma, colaboração. Eu vou clicar na equipe cursos e eventos. Então, aqui vão existir projetos de todos os cursos que a empresa tem, de todos os eventos que a empresa fez e está fazendo de alguma forma. Olha lá. Ó. Então, eu posso descer aqui e acessar qualquer projeto que eu preciso. Posso criar um novo projeto. Porém, eu vou acessar o processo. E qual processo que eu vou acessar? O processo desse webinar que a gente está aqui hoje. Ó. O webinar, existe um modelo na ferramenta, vou clicar em iniciar, e aqui dentro, ó, é o que muitas empresas buscam com a gente aqui, considerando o seguinte, olha, toda vez que a gente vai fazer um orçamento para o cliente, a gente segue um processo. Quando a gente vai entregar o que o cliente contratou, o job que ele contratou, a gente segue um processo. Quando vai contratar um novo funcionário, a gente segue um processo. No nosso caso, na Neotri, a gente segue processo para tudo isso e por webinário também. Ó. Esse webinário de hoje, 93% já foi concluído. Falta o que dele, do plano de ação? Essas duas atividades só. Então, o gestor consegue acompanhar o andamento do procedimento que ele tem na empresa com todos os envolvidos. Você delegou uma tarefa para alguém, basta você mudar o responsável aqui, ó, e a tarefa é delegada. Você acompanha através de notificação de toda alteração. Concluiu, moveu para outro dia, ficou atrasado. Você agora quer relatório de tudo que você delegou. Você clica em relatório, tarefas delegadas. E aí você pode filtrar da forma que você precisa. Marcelo, e a execução? Basta clicar em visualização, ou visualizações aqui, e execução. E ele vai mostrar para você essa tela, que é o nosso Kanban. Como que funciona o nosso Kanban, pessoal? Não iniciado, a fazer. Em execução, fazendo. Deu play na atividade, já está na coluna de em execução. Pausou, a coluna de aguardando. Finalizou, coluna do finalizado. E aqui no canto direito, nessa última coluna aqui, todas as reuniões do dia. E você pode acompanhar quantas tarefas não iniciadas, quantas em execução, em tempo real e interagir com a equipe. Nesse menu aqui em cima, você pode filtrar. Eu quero ver os próximos 7 dias, eu quero ver só do projeto, de um job, de um cliente, eu quero ver só de uma equipe, só de um colaborador. Então, poderosíssimo usar a execução para acompanhar em tempo real o que está acontecendo no seu time aí. Para a gente caminhar para finalizar, a nossa ferramenta, pessoal, quer aumentar a sua produtividade, mas pensando na sua qualidade de vida. Como que você pode usar o seu tempo melhor? A ferramenta deveria indicar formas de você usar o seu tempo melhor. Mas não no achismo, é com estatística. Por isso, o que eu vou mostrar aqui agora é para você que está considerando o seguinte, olha, eu uso a ferramenta, eu estou patinando, mas eu quero ser mais produtivo. Eu quero ter uma execução que me ajuda no final do dia, sentir que o meu planejamento funcionou, mas eu não quero fazer só o planejado, quero fazer mais do que esse planejado. Como que você se sente nesse momento? Se você puder deixar no chat, como que você se sente? O que tem acontecido aí com, né, o seu dia a dia? Se você fosse dizer assim, olha, eu me sinto mais preocupado, eu tenho me sentido mais exausto ou exausta, eu tenho me sentido, de alguma forma, no dia a dia, com insônia, com situações que não estão me ajudando a organizar bem o meu dia, a planejar. O que você pode fazer para usar a nossa ferramenta para te ajudar em tudo isso? Se você puder deixar no chat, seria muito importante, tá, pessoal? Estou me sentindo sem foco. Você precisa colocar o quê? Equilíbrio no seu dia a dia. Você precisa incluir no seu dia a dia equilíbrio, pessoal. Isso faz toda a diferença. O equilíbrio, ele vai te ajudar a reduzir o seu estresse. Você está mais estressado ultimamente? Ou você está com estresse gerenciado? Você precisa implementar pequenas práticas que te ajudam a manter o seu ritmo de execução no dia a dia. E como fazer isso? Geralmente a gente quer saber o como, né? Porque o porquê às vezes fica até claro. Por que eu vou fazer isso? Primeiro, pausas. Durante o dia, inclua pausas que possam te ajudar a redefinir prioridade, a literalmente desfocar daquilo que você está fazendo para você voltar com mais energia. E nessa pausa você inclui algo que te ajude.
Talvez aqui seja aquilo que você fala, nossa, de tudo que eu vi no webinário, é isso daqui que vai fazer diferença para mim. É isso de começar a incluir pausa que vai fazer o quê? Eu olhar para o meu gráfico de energia e perceber que meus picos de energia durante o dia não é o mesmo. Chega no final do dia, eu estou exaurido. Quando eu não usava isso que eu estou mostrando para vocês, eu me sentia no final do dia, às 8 horas da noite, desgastado a ponto de querer dormir o mais rápido possível. Então, assim, como que você se sente durante o dia? Na hora que você volta depois do almoço, você está com um pique total ou sua energia está lá embaixo? Porque é natural, em alguns momentos do dia, devido ao biotempo, que seria o mesmo que o ciclo circadiano, ou biorritmo, né? O seu nível de energia durante o dia. O corpo libera hormônios de acordo com o horário que você dorme, acorda. Então, tem ali uma série de pontos que a gente poderia até falar sobre isso. Mas eu recomendo que você leia, se possível, O Poder do Quando. É um livro que vai aprofundar justamente nessas questões e você se identificar num perfil que tem muito a ver da forma que você é, da forma que você age. Não é para rotular, é para a gente identificar o seguinte, olha, isso aqui funciona bem para mim, isso não funciona. E somos diferentes, não é isso? Mas uma coisa a gente tem em comum, tempo. O tempo pode ser usado bem ou mal a partir de questões que a gente escolhe. Método. Quando você agora estiver usando a nossa ferramenta, não esqueça do poder desse método. E para a gente, então, finalizar, deixa eu encerrar esse daqui. Quero deixar algumas dicas finais para vocês aí. Deixa eu voltar para a tela Meu Dia. Mais uma vez, olha lá, ó, recebendo e-mails aqui como tarefas inesperadas. Qual que é a dica final que eu quero deixar para vocês? Caixa de entrada. Olha para sua caixa de entrada e defina formas de trabalho, estratégia ou tática. Exemplo, eu vou acessar quantas vezes no dia? Ah, Marcelo, isso não funciona. Eu vou acessar em qual horário? Marcelo, isso não funciona. Quando eu acessar, o que que eu vou fazer? Porque se você deixar, ela toma o seu tempo todo. Ela manda no seu dia. Quem está mandando no seu tempo? O tempo está mandando em você ou você que manda no seu tempo? Você que controla o seu tempo. Outra dica. Na sua hora de priorizar, tenha um modelo que funciona para você. Primeiro passo, esteja certo que está centralizado numa ferramenta que você confia. Segundo passo, revisar a pendência. Porque senão volta sempre como urgência para você. E na hora de revisar a pendência, é aquilo que está atrasado, é aquilo que você anotou em algum lugar, mas você não colocou data. Olha o que eu tenho feito para me ajudar nessa situação. Quando eu clico aqui, ó, método, planejamento, na minha ferramenta, aqui no canto esquerdo, ó, existe uma série de atividades já criadas. Eu posso fazer o quê? Eu posso clicar nesses ícones, ó, e ele vai trazer para mim de uma forma que organiza por projeto, por categoria, por papel, por meta. Então, você precisa personalizar sua ferramenta para quando você for planejar, os seus dados, eles são agrupados conforme a funcionalidade que traz para você ali essa condição de falar o quê? Eu quero planejar focado em meta. Eu quero planejar focado nos meus papéis, ó, gráfico de papéis, e exibir os detalhes das minhas atividades, para mim trazer o quê? Mais equilíbrio, porque eu estou só o quê? Trabalhando. Estou focando só em trabalho. Eu uso a ferramenta só para o trabalho. E, na verdade, quando você usa a ferramenta para várias necessidades do seu dia, aqui, ó, eu vou clicar no meu planejamento, ele vai trazer para mim o meu gráfico de papéis para me ajudar a tomar decisão aqui, ó. Deixa eu aparecer para vocês aí. Então, aqui vai aparecer o gráfico de papéis para a gente, ó. E cada cor de projeto me ajuda a olhar para questões aí, por exemplo, de tempo dedicado a projeto, quando que aquele projeto se encerra. Então, eu consigo ver claramente como eu gostaria de usar o meu tempo, como eu estou usando o meu tempo, e criar atividades aqui, ó, ligada a equilíbrio. Segundo passo depois disso, processar suas caixas de entrada. Cada uma delas exige de você uma forma diferente, às vezes, de trabalhar. Imagina que você está num grupo do WhatsApp e toda hora chega mensagem nova. Talvez esse grupo, para você, o melhor é ter horário para acessar, é ter quantidade de vezes no dia. Porque se tiver alguma coisa que for imediatamente só para você, às vezes a pessoa, né, te envia de forma personalizada.
E, por fim, sequencie suas tarefas. Aqui a dica seria, quando você tiver caixa de entrada síncrona ou assíncrona, síncrona seria aquilo em tempo real, você precisa ir fazendo, chegou, o telefone começou a tocar, você precisa atender imediatamente, chegou um novo e-mail, você precisa responder imediatamente, chegou uma mensagem no chat, você precisa responder em tempo real. E assíncrona, chegou vários e-mails, mas você não acessou sua caixa de entrada, você não gastou um minuto do seu tempo. Quando você acessar, aí que você vai começar a gastar tempo. Mas você deveria ter um critério ali para lidar com os seus e-mails. Uma dica, o que eu tenho feito? É usar aqui, ó, as pastas, parte delas como conceito de projetos, para que tudo que tiver a ver com aquele assunto fique organizado. Depois, se eu precisar, eu posso desfazer da caixa de entrada, da pastinha, eu posso armazenar ela, mas me ajuda, tudo que tem a ver com webinário, está armazenado aqui, ó. Tudo que tiver a ver com, exemplo, demonstração, aplicativo. Pessoal, fez sentido até aqui? A gente já vai caminhar para encerrar. Deixa eu ver o que o André falou aqui, ó. Favor informar qual o programa que você usa para fazer esse mapa mental. É esse aqui, ó. Xmind, tá? Então, Xmind seria esse programa do mapa mental. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui também. Normalmente, tento matar as urgências do e-mail e, na sequência, atividades mais complexas. Excelente, tá vendo? Critério de priorização que o André falou que faz aí. Legal. Outra dica, pessoal. Vou novamente aqui voltar para minha tela Meu Dia. Porque são duas necessidades que são extremamente importantes. A gente falou de equilíbrio, e agora, além do método que você usa, porque você pode combinar vários métodos, você precisa também da ferramenta. E quando a gente fala de execução, e foi o foco desse webinário, você executar muita coisa que não precisaria não faz sentido, né? Não é ruim isso? Eu acredito que sim. Quando você começa a olhar se você está dedicando mais tempo no importante, no urgente ou circunstancial, isso traz para você um feedback ali imediato de como você está conduzindo a sua vida. Agora, além disso, quando você, ao criar suas atividades, usa na categoria uma forma dela te ajudar a decidir o que realmente é prioridade, repara nessa grande lista que eu estou aqui, ó. Esse momento aqui, para mim, tudo é trabalho. Quando chega nessa atividade aqui, ó, é uma atividade de uma meta que eu tenho na minha vida, lá, uma meta de médio e longo prazo. Então, 30 minutos nessa meta aqui, categoria e o papel. Então, aqui, ó, é onde eu vou ter a minha estrutura de papéis, é onde que eu falo assim, o que é importante para mim, quem é o Marcelo nesse momento, como que ele quer usar e viver o tempo dele. Então, aqui meus papéis. As minhas metas estão nesse momento em andamento, que eu tenho focado nelas, olha lá. E aí, várias equipes, repare que eu centralizei, então, papéis, metas, categorias, equipes e os vários projetos das equipes. Então, a ferramenta ela se torna, para mim, no dia a dia, muito eficaz e eficiente, porque eu posso usar, visualizando, ó, papéis, categorias, para tomar decisão do que é prioridade, respeitando urgência, mas respeitando também a complexidade da atividade, o tipo de atividade, quanto tempo demora. Essa combinação do que ajuda você, você precisa determinar. Isso aí é muito pessoal. Mas se tem algo também que a gente pode considerar nesse sentido, ao classificar o seu tempo, tenha aquilo que é ideal para você. Não só na tríade do tempo, mas nas suas categorias. O que é ideal para você quando você classifica A, B, C e D na proporção? Exemplo, 50% na categoria A, 20% na B. Essas referências ajudam a gente. Quando a gente não define essas referências, o que acontece? A ferramenta, ela, ao clicar em método, meu progresso, ela começa a te trazer um relatório que você, ao analisar, não vai fazer tanto sentido. Se você começa, primeiro, definir isso, é a sua estratégia, é o seu planejamento. Quando você vai analisar, olha aqui, o meu progresso de avaliação da tríade, ó. Eu faço mensalmente esse teste. Olha como que caiu para mim e eu tenho total consciência do porquê disso.
Para mim melhorar isso, o que eu fiz? Estabeleci novas metas. Mas olha o quanto que o gráfico do importante ele vai mudando, porque a realidade da nossa vida vai mudando. O que é importante para uma pessoa na idade que ela tem hoje, e daqui a 5, 10 anos, muda. Por isso que se eu fosse tratar de vários conceitos de execução, pensando no, né, na idade que a pessoa está hoje, na condição civil que ela está hoje, se é casada ou não, se é solteira, se ela está trabalhando ou não está trabalhando, tem muitos elementos a serem levados em consideração. Olha aqui embaixo, ó, planejamento versus execução. Executando em vários momentos bem mais do que aquilo que planeja. Isso é bom e ruim, às vezes, ao mesmo tempo. O que pode ser bom? O que pode ser ruim? Depende, não é? Olha, quando a gente analisa o gráfico de importante, urgente e circunstancial. Se eu desmarcar o importante, olha lá, olha as urgências no dia a dia. Então, aqui eu associo a questão de estresse e consigo saber se eu estou conseguindo ter controle sobre o meu estresse, o que está gerando esse estresse. Olha as categorias. Se eu vier aqui e definir só atividades da empresa, ó, vou deixar sem equipe aqui, deixar só as atividades da empresa. Então, quero ver só dados ligados à empresa lá. Ó. O meu gráfico da tríade. Eu tive aí, ó, planejado 25% de gastar tempo na urgência, mas eu gastei só 15% desse tempo executando, porque eu dou play nas atividades, olha lá. Gastei menos tempo do que eu precisaria. O circunstancial, lá, ó, bem controlado. 25 atividades circunstancial num período de um mês. Se eu for descendo, olha lá, consultor Neutrid, as categorias. Esse daqui, ó, é o que está mais me demandando, lá. Fazer demonstração para cliente. Logo depois, esse segundo aqui, ó, consultoria. É implementando o Neutrid nas empresas e dando treinamento, tirando dúvida. Um lado é o planejado, o outro lado é o executado. Ó, tem momentos que eu planejo, olha o tempo que eu estou gastando com caixa de entrada. Quando eu for revisar lá, estou gastando mais tempo executando a minha caixa de entrada em relação ao que eu defini como planejado. Eu coloco exemplo, 20 minutos por dia, olha o tempo que eu estou gastando. Bem mais. Então, isso me ajuda a pensar nesse controle produtivo, né? Um controle que eu não fique obcecado querendo controlar tudo. Tem muita coisa que eu faço que está totalmente fora da agenda. Mas essa consciência de que isso não está fazendo mal que é importante. Se eu for descendo aqui, ó, vai me mostrar... Subir mais um pouquinho, na verdade, ó, o gráfico de execução no período. Então, isso tudo ajuda a gente a ter uma ferramenta que possa ajudar a ser mais produtivo. Última dica, notificação. Repare que aqui em cima está constando 3 notificações, e é só notificação nessa caixa de entrada, mas conversa também é uma notificação. Hoje, quando eu fui acessar minha conta do Zoom, por algum motivo, eu tive que mudar o e-mail dessa conta. E aí, o que eu precisei fazer? Precisei mandar internamente uma solicitação. E isso era uma urgência mesmo, porque se o Zoom não funcionasse, esse link que a gente está aqui, ia ter que gerar um outro, mandar para todo mundo. E aí, dentro da tarefa, dá para a gente fazer essa conversa. Mas eu ia mostrar justamente, então, a caixa de entrada de notificação. É preciso gerenciar esse tipo de caixa de entrada. Essas notificações que chegam aqui, ó, se elas não precisassem, a gente não gasta tempo nada. Mas se você deixar tudo te notificando, você vai perder muito tempo. Então, considerem as notificações como algo a ser gerenciado, porque aqui, ó, se já está tudo ok, já não tem mais nada. Aqui está tudo certo. Estou no controle novamente, sem pendência, e posso seguir minha ordem de prioridade conforme a agenda. Pessoal, vou ficar mais alguns minutinhos aqui respondendo perguntas de vocês. Alguma dúvida que vocês tiverem. Eu sei que o próximo webinar a gente vai falar muito no conceito de como gerenciar empresa e também equipes dentro do Neutrid, mas você, enquanto um colaborador dentro da equipe, ou dono da empresa, ou um gestor da equipe, ou alguém que está buscando ser líder de uma equipe, você vai se beneficiar do conteúdo desse webinário, tá? 3 tipos de atividade e que a caixa de entrada que você usa quando chega algo novo deveria ter ferramenta para controlar os 3. No Neutrid, como que você faz? No centro da tela, você controla todas as suas tarefas. Aqui no canto direito, você pode controlar todos os seus compromissos. Olha lá. Posso vir aqui, incluir um novo compromisso, uma consulta, horário, início e término. E, por fim, as suas o quê? Anotações.
Eu vou exibir aqui o bloco de anotações e eu quero gerenciar informação que eu preciso capturar. Então, nesse webinário, se você realmente conseguiu extrair muita informação aqui que fosse útil e você registrou dicas, técnicas, ó, salvou com um nome aqui. Agora, quando você clicar em anotações, você vai para dentro da sua base de conhecimento. E aí você pode acessar e fazer toda a edição, fazer toda a modificação que você precisa. Eu vou deixar para quem está com a gente aqui ao vivo esse link aqui, ó, de 7 métodos para você administrar o seu tempo. Eu falei que o objetivo desse webinário era compartilhar técnicas, melhores práticas para você gerenciar o seu tempo e para você também ter ferramentas que pudessem o quê? Melhorar sua execução e fazer com que o Neotrite te torne mais produtivo. Deixei para vocês aí dicas de livros de execução e também dicas de livros para você pensar melhor sobre o seu tempo. Deixa eu deixar o link para quem tem interesse, então, em conhecer esses métodos. Ó. Eu gosto de deixar assim, porque já me leva direto para onde está o artigo. E aí vai ter aqui 7 métodos usados aí por pessoas no mundo todo para ajudar a ter uma gestão melhor do seu tempo. André, voltar à tela anterior da apresentação. Então, a tela que você gostaria é essa daqui? Vou pedir para você confirmar, mas aí eu vou encerrando, pessoal, que aí eu volto à tela aqui e a gente bate esse papo, tá? Então, desde já agradecer pela presença de todos que ficaram aqui com a gente ao vivo até esse momento, tá? E ficam os nossos contatos, caso você tenha alguma dúvida, alguma informação que você precisa, que a gente possa ajudar vocês aí, tá? Não esqueçam, execução produtiva é você conseguir ter resultados sem perder o seu equilíbrio, tá? Olha para o seu tempo, você está buscando controle, mas qual que é o propósito desse controle? Então, ao executar algo, qual que é o propósito dessa execução? Por que que você quer fazer isso? Obrigado mais uma vez pelo tempo e até uma próxima.